Olá, meus amigos. Eu não sei se você tem a mesma percepção, o mesmo sentimento que eu, mas nesses 90 dias já de isolamento social e de mudança na rotina das nossas vidas, no trabalho, nos estudos, na vida em família, na impossibilidade dos encontros com os amigos, enfim, todo o drama e toda a dor e toda mudança na nossa caminhada provoca muitos sentimentos diferentes dentro de cada um de nós. E claro, cada pessoa reage de maneira distinta, de maneira diversa. Primeiro, porque suas experiências externas, seus impulsos externos, estímulos, são diferentes. Cada um de nós vive em contextos muito diferentes. Mas também porque os estímulos internos, nossos valores, nossas aptidões, nossos apetites também são muito diferentes entre si. Por essas razões, o nosso enfrentamento da situação é muito diferente. Há entre nós aqueles que olham para essa situação com um pessimismo muito grande. Tem a tendência de olhar a tudo e a todos pelo lado negativo. Isso em si não é ruim, porque afinal de contas há um lado, muitos lados ruins, negativos, dramáticos, que promovem sofrimento nessa situação toda. São milhares de pessoas contaminadas por um vírus para o qual não conhecemos uma vacina, medidas de prevenção mais eficientes. São milhares de pessoas falecidas. Pessoas como eu e como você. Pessoas jovens, pessoas idosas, homens, mulheres, negros, brancos, pobres. Infelizmente, na sua maioria, pessoas que estão, sim, em vulnerabilidade social, pessoas que estão em condições sociais, econômicas muito ruins. E na sua maioria, são os alvos preferenciais dessa pandemia, de uma pandemia em geral, exatamente por conta da sua vulnerabilidade, da sua suscetibilidade de contrair e não conseguir cuidar da situação com mais efetividade. Então é razoável que muitos entre nós olhem para a situação pelo seu lado pessimista. Eu diria até um pouquinho diferente. Não são muitos entre nós. Nós mesmos, em muitos momentos da nossa caminhada, temos a tendência de olhar pelo lado negativo da história, porque ele existe. De outro lado, existe um movimento otimista, eu diria que quase ingênuo, romântico, em relação a tudo isso, como esse fosse o momento da inauguração de uma nova era na humanidade, em que emergirão novos valores, e depois que toda essa tempestade passar, nós sairemos pessoas melhores, pessoas reconstruídas, pessoas inovadas, enfim. Entre nós há muitos que pensam assim, em nós há muitos momentos que queremos pensar assim e nos esforçamos para agir dessa maneira. Eu sinceramente acho que esses dois movimentos são movimentos próprios da crise. Crise na qual nós tendemos a ter atitudes às vezes bipolarizadas. Ou tudo ou nada. Ou pessimismo ou otimismo. É muito difícil o equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio na vida, ele eu diria é praticamente impossível. Embora a filosofia clássica, por exemplo, e os valores do nosso cotidiano, a tendência da sabedoria popular seja apregoar a busca pelo equilíbrio, a vida não é equilibrada. Todos nós sabemos que em algum aspecto, em alguma dimensão da nossa vida, nós temos sim os nossos exageros.
Seja da forma como a gente fala, seja da forma como a gente se alimenta, seja da forma como a gente se exercita, seja nos nossos prazeres, nas nossas resistências, seja nas artes, na religião, na política, no futebol, enfim, sempre tendemos e escorregamos para os exageros, para os extremismos em determinados momentos. A busca pelo equilíbrio, repito, é sempre positiva, mas ela é um ideal praticamente utópico. Se não utópico, um ideal que pode, inclusive, atrapalhar a nossa caminhada de autoconhecimento, de autoaceitação, para caminhar de maneira mais tranquila e, inclusive, encontrarmos, reconhecermos nossos limites, nossos exageros, nos aceitarmos e vivermos um pouco mais tranquilos, um pouco mais realizados, se é possível dizer isso. Eu tenho aprendido nessa quarentena que é importante voltar a tentar descobrir quais são aqueles prazeres, aquelas aptidões, aquelas experiências que nós tínhamos, já tivemos na nossa caminhada e que de alguma maneira fazem sentido para nós. Aqui atrás de mim estão livros de teologia, história, exegese, pastoral, livros ligados à Bíblia, à teologia sistemática. E eles estão aqui porque eles fazem parte de uma caminhada que para mim foi muito importante. Eu sou o que eu sou graças a esses livros. Eu tenho outros livros em outros lugares. Livros de educação, livros de política, de filosofia, livros ligados à história, à historiografia. Eles não estão aqui. Eles estão em outros lugares, primeiro porque não cabem aqui. Mas segundo, porque eu tive o desprendimento de, por exemplo, compartilhar numa biblioteca em que outros estudantes podem utilizar. Muitos eu doei, outros tantos eu emprestei, mas esses aqui eu tenho apego por eles. Apego porque aprendi a amá-los. E eu queria fazer uma observação sobre isso. Não amar os objetos, as coisas, mas amar o que eles representaram. E nesse tempo de isolamento, eu tenho estado tão próximo deles e tenho voltado a muito deles, revisitado, relido e encontrado novamente experiências que tive lá no comecinho da minha adolescência, no início da minha jornada acadêmica no ensino superior, depois na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, nas minhas experiências como docente, na sala de aula, pesquisador, escritor. Estou dizendo da minha experiência porque eu não tenho dúvida. Cada um do seu jeito, cada um na sua área, cada um com as suas coisas. E coisas aqui entendida da maneira mais ampla. Temos aqueles lugares para os quais a gente retorna e é como se a gente se sentisse em casa. Essa é a pergunta. Onde é a sua casa? Sua casa espiritual, aquele lugar onde você se sente acomodado. Acomodado não no sentido do comodismo, mas acomodado no sentido de um lugar onde você encontra descanso, em que você encontra serenidade, em que você encontra paz. Talvez esse momento tão conturbado que a gente esteja vivendo, ele sirva de oportunidade para a gente fazer essa redescoberta. E toda redescoberta,
ela não é uma repetição do que ocorreu no passado, mas ela é uma atualização de uma experiência que foi tão vital e tão provocativa que agora ela ganha novos contornos, ela é atualizada e ela promove uma vida inovadora. Comigo tem acontecido com a teologia. Eu sempre disse, todas as pessoas que me conhecem um pouco mais de perto sabem que a minha grande alegria, minha grande paixão, o pathos, aquele sentimento que nos impacta existencialmente, que nos faz sentir, inclusive, dor, às vezes, eu tenho com a teologia. Não é qualquer teologia. E eu quero falar um pouco da minha experiência. É uma teologia que não está a serviço da catequese, de ensinar a doutrina de uma instituição religiosa. Não é qualquer teologia. Uma teologia que está preocupada em combater o pensamento diferente. Não. Não é qualquer teologia. Não é uma teologia simplesmente atenta e adstrita aos ditames de um regramento, de uma escola. É a teologia como tal, a teologia como linguagem, a teologia como olhar. E aí os muitos autores, as muitas autoras de fora do país, europeus, americanos, orientais, de outras tradições religiosas, católicos, protestantes, de tradição judaica, e outros tantos se incorporam nessa nuvem de testemunhas que me ajudam, me ajudaram a construir quem eu sou. E que, aliás, fizeram com que eu fosse além, para além da própria teologia. Descobrir a educação, a pedagogia, a história, a filosofia, o direito, política, economia, sociologia, enfim, outros temas tantos que, embora eu não me aprofunde neles com a dedicação que já o fiz em relação à teologia, temas que me iluminam e me ajudam a caminhar de maneira mais consciente e, por causa da consciência, inclusive mais sofrida também no mundo. Eu tenho muito cuidado em falar da experiência da pandemia como uma oportunidade de crescimento, porque isso parece um descaso com todos os problemas que estão aí colocados. Hospitais superlotados, ausência de equipamentos capazes de dar atendimento digno para todas as pessoas, o que é um assinte, é um absurdo. Pode parecer descaso com as milhares e milhares de pessoas mortas todos os dias no mundo e ultimamente de maneira muito mais intensa no Brasil. Não quero, sinceramente, que transpareça isso, porque todo dia que leio os jornais de manhã eu tenho profunda reverência por tudo isso que está acontecendo. E não vou mentir, uma pitada inclusive de medo com relação a tudo isso. Quem será o próximo? Serei eu acometido pela doença? Será um amigo, uma amiga minha? É duro, é muito duro. E quem são essas pessoas, desconhecidas para mim na sua imensa maioria? Como elas estão? Qual é o sentimento delas, entubadas numa UTI? A consciência. Meu Deus, o que vai acontecer? Será que sou eu quem vou partir? Enfim, os familiares, os filhos, os pais, enfim. Então, em nome dessa reverência, é que talvez a gente possa gerar oportunidades na quarentena. Em respeito a quem está morrendo, a quem está sofrendo. Em memória
a essas e dessas pessoas. Queria concluir minha reflexão. Levantei hoje pensando em compartilhar um pouco com as pessoas que estão aí no meu canal no YouTube, que estão nas minhas redes sociais e que têm um pouco de paciência para chegar até 15, 16 minutos de um vídeo longo para os padrões atuais das redes sociais. Me lembrei de uma palavra escrita no Novo Testamento da Bíblia pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos. Ele disse assim: porque a tribulação, ela gera perseverança. A perseverança gera experiência. E a experiência gera esperança. É muito bonita essa caminhada de ideias que o apóstolo Paulo fez, da tribulação até a esperança. Mas que não é um exercício abstrato, descolado da realidade, não é um jogo retórico. É resultado de uma experiência muito profunda de Paulo, das suas tribulações, de todas as angústias, amarguras, sofrimentos, violências pelas quais ele atravessou. E ao final de tudo isso, ser capaz de dizer que a tribulação, a dor, ela gera perseverança. Ou persevera para vencer, ou já está derrotado. E a perseverança, ela gera experiência. Uma experiência que às vezes cria uma casca dura, grossa entre nós e que às vezes nos deixa blindado e muito resistentes a tudo e a todos. E às vezes nos tornamos arredios, nos tornamos impermeáveis. Mas às vezes uma experiência que produz a sensibilidade do olhar esperançoso. Esperança é uma luz que pode nos levar pela vida toda com leveza e, acima de tudo, com responsabilidade. Porque quem se alimenta de esperança sabe que precisa firmar os pés nos seus valores e nas suas convicções. Precisa estender as mãos na direção de quem está próximo e está distante, num gesto de diálogo, num gesto de acolhimento, num gesto de perdão, num gesto de reverência, inclusive, de solidariedade uns com os outros. E, acima de tudo, a esperança também tem o aspecto da oração. Olhar para cima, olhar para dentro e encontrar aquele sentido último, radical, aquele sentido profundo da existência. Eu não sei qual é esse sentido para você, qual é o nome que ele tenha, mas eu queria te fazer um convite, uma proposta. Primeiro, relativize isso que te dá esperança. Isso mesmo. Desconstrua, questione, cheque. Verifique o que é isso. Por quê? Como funciona? Quais são as suas características, entende? Coloque à prova o fundamento da sua esperança. E ao lado disso, reconstrua. Reconstrua, reedifique o que tiver sobrado. Eu não tenho dúvida, para muitos de nós sobrará muita coisa. Porque às vezes há muita coisa que sequer a gente se lembra que ela está aí. Mas ela está. Para outros tantos, às vezes convicções tão certas e tão petrificadas
elas vão se desfazendo e vai sobrar um núcleo. Um núcleo que às vezes parece tão pequeno perto desse edifício todo que a gente julgava ser a razão e o fundamento da nossa fé. Mas isso que restar talvez seja o essencial, o fundamental para a fé se renovar, se recriar e se tornar para nós algo que efetivamente nos dará uma vida nova. É isso, pessoal. As situações de tribulação, elas precisam gerar em nós perseverança. E como nós precisamos de perseverança nesse momento? Perseverança que gera experiência. E que não seja essa experiência excludente, essa experiência de quem já sabe tudo e não espera por nada novo. Não. Uma experiência que promove em nós a capacidade de alimentar a esperança, a convicção que dentro de nós, adiante de nós, mora uma infinita possibilidade de construir um mundo novo, de construir uma pessoa nova a partir de nós mesmos. Às vezes, a expectativa pelo futuro, ela nos impede e nos inebria e nos deixa sem viver o momento presente. Mas isso é diferente de esperança. Isso tem um outro nome. Esperança é a capacidade de reconhecer que a história caminha e pode ser muito positiva, mas que para isso é importante viver as experiências de hoje, alimentadas pela perseverança que os sofrimentos podem promover em nós. Nem um otimismo romântico e desgrudado da realidade, dos discursos prontos e enlatados, da autoconfiança plena e sem fundamento, e nem um pessimismo amargo, amargurado, que só promove mais sofrimento e mais nostalgia e mais sentimentos que nos afastam, inclusive, das pequenas alegrias do dia a dia, de um prato de comida, de tomar uma bebida ao lado de um amigo, um café e conversar, ou de, aqui pelas redes sociais, bater um papo, fazer uma conferência com as pessoas com quem a gente conviveu durante tanto tempo presencialmente. É isso. Quais são as coisas, as experiências que você teve ao longo da vida, por mais simples e esquecidas que elas tenham ficado na sua caminhada, que te fazem ter a sensação de voltar para casa? Revisite-as. E revisitando-as, desconstrua aquilo que parece que está pronto e solidificado. E veja o que sobra. Talvez esteja aí, uma oportunidade muito importante, radical, fundamental, eu diria, que essa quarentena pode deixar para nós. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.